Então, boa noite, professor Dino Cavalcante, boa noite, Gabriela Lages Veloso, boa noite também aos membros do Grupo de Estudos em Literatura Maranhense GELMA, aqui presentes nessa noite maravilhosa de quinta-feira, quando nós vamos receber a escritora, pesquisadora e mestranda Gabriela Lages Veloso, que vai falar um pouco para nós sobre sua produção, seu contato com a literatura, como esse cotidiano pode interferir nessa produção literária. Gabriela, como é hábito aqui do nosso grupo de estudo, todo final de mês nós recebemos algum convidado ou alguma convidada. O objetivo, claro, é enriquecer o nosso grupo de pesquisa, trazendo pessoas que estão produzindo, já que sempre nós lemos autores, alguns estão entre nós ainda, outros são autores já consagrados ou que tiveram já sua passagem, mas também nós recebemos nesse grupo de estudos sempre autores contemporâneos, que é uma oportunidade que nós temos também de entrar em contato com aquilo que está sendo produzido no Maranhão, seja aqui em São Luís, seja nos interiores do estado. Então, você terá entre 30 a 40 minutos para falar o que você desejar sobre você, falar sobre sua obra, seu estilo, suas motivações, e logo depois nós iremos ter uma conversa. Os membros aqui que estão presentes, os convidados, podem fazer as interferências, as perguntas, logo depois da sua fala, e esse encontro está sendo gravado. Dentro de algum tempo, semanas mais ou menos, ele será disponibilizado também no canal Gelma no YouTube, tá bom? Então, seja muito bem-vinda. O Grupo Gelma agradece a você pela disponibilidade de, no meio de semana, quase final de semana, usar um pouco de seu tempo para contribuir com a nossa literatura e com o nosso grupo de pesquisa. Então, a partir de agora, o momento é seu, fique à vontade e seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite, professor Neres, professor Dino. Eu agradeço muito e estou muito feliz de estar hoje aqui com vocês do GELMA, né? Um grupo de estudos muito importante porque valoriza a nossa literatura, a literatura maranhense. Meu nome é Gabriela Lages Veloso, sou natural de São Luís, Maranhão, tenho 26 anos e eu sou escritora, poeta, atuo atualmente como crítica literária também, e a minha formação é na área de letras, toda ela. Eu sou graduada em Letras e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, e faço atualmente o mestrado em Letras na linha de Estudos Teóricos e Críticos em Literatura na Universidade Federal do Maranhão, a UFMA. Então, como falar, né, da minha carreira? Acho que começando do início, como foi que tudo começou? Antes de ser escritora, eu fui uma grande leitora. Desde criança, eu sempre gostei muito de ler, né, incentivada pelos meus pais, principalmente pela minha mãe. E eu sempre gostei muito de ler histórias em quadrinhos, contos de fadas, lendas, parlendas, enfim. Então, eu sempre estive ligada com a arte desde cedo. E isso, com certeza, me motivou, né, a algum dia se tornar também escritora. Produzir também a minha versão sobre a vida, né? Inclusive, por isso que eu coloquei o título da minha palestra de hoje, né, da minha fala, A Poética do Cotidiano. Porque acredito eu que a poesia, na verdade, ela não está somente nos poemas, né? A poesia está em todo tipo de arte. Ela está na pintura, está na música, está nos textos em prosa também, e assim por diante. Então, o cotidiano, ele acaba sendo matéria-prima para a nossa escrita, né? De forma direta ou indireta. Até mesmo nos textos fantásticos. Nada fica tão, assim, longe da realidade. Tudo tem assim um tipo de âncora, né? No cotidiano, na vida real. Por isso que eu escolhi esse título.
E também por causa do meu primeiro texto literário. Eu comecei escrevendo prosa no ano de 2019, quando eu estava na Universidade Estadual do Maranhão. Já fazia 2 anos que eu estava no curso de letras, e eu ingressei numa pesquisa de iniciação científica do CNPq, que era sobre literatura brasileira contemporânea. Então, eu comecei a estudar um romance chamado Passageiro do Fim do Dia, de Rubens Figueiredo, e esse romance eu recomendo a leitura, ele é muito bom. E eu estudava sobre a questão da cidade, né? A cidade como protagonista do texto. E sempre que eu passava pelo São Bernardo, que é ali próximo da UEMA, né, na volta para casa, às vezes eu pegava um atalho pelo São Bernardo, e sempre que eu passava por lá, aquele lugar me chamava muita atenção. As ruas muito estreitas, o grande fluxo de pessoas, de carros, enfim, tudo isso me chamava muita atenção, os problemas sociais. E eu não era escritora ainda, né? Então, mas eu queria escrever sobre aquele lugar. Eu não sei exatamente o porquê, mas eu queria, só que eu não sabia como. Então, se passaram 2 anos, né, indo por esse trajeto, até que eu comecei essa pesquisa de iniciação científica, que eu falei para vocês, que foi orientada pela professora Iranilde, da UEMA, Iranilde Costa. E quando eu li esse romance, Passageiro do Fim do Dia, eu percebi como foi que ele abordava a cidade. Então, eu também tive inspiração para escrever a minha própria versão. Assim, eu escrevi meu primeiro texto literário, que foi uma crônica, a Crônica Insight, que é um texto que eu gosto muito, né, porque foi meu primeiro texto, e posteriormente ele foi finalista do Prêmio Literário AMEI 2020, que eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, né? Entrou até no livro, eles sempre fazem na AMEI um prêmio literário, um concurso, tem os primeiros colocados, mas todos os textos classificados entram depois numa coletânea, né? E o meu texto, no caso, foi selecionado para a coletânea, isso no ano de 2020. Mas essa não foi a minha primeira publicação. A minha primeira publicação literária, na verdade, foi um conto chamado O Relicário. E um fato muito importante da minha carreira, se vocês prestarem atenção, estou falando de 2019, final de 2019, e a minha primeira publicação em 2020. O que aconteceu em 2020? A pandemia, né? A pandemia da Covid-19. Então, a minha carreira acaba que está muito ligada com a pandemia, porque foi o tempo em que o mundo literalmente parou, né? Todos nós diminuímos, assim, a nossa carga horária de trabalho, tudo ficou, assim, mais lento, com um tempo, assim, muito, muito difícil, né, para todo mundo, enfrentando várias perdas, o isolamento social, foi um momento, assim, muito complicado. Mas para, como se fala, para a questão da arte, né, às vezes é preciso ter essa questão do isolamento, essa questão da solidão, essa questão do silêncio, para que haja uma reflexão maior. E foi nesse momento que eu comecei a produzir mais. Então, produzi esse conto, né, o Relicário, fala muito sobre a questão do tempo, e era uma edição de uma revista chamada Intransitiva, da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e toda vez eles tinham uma edição mensal, né, e tinha uma chamada que se chamava Memórias que nos Atravessam. Então, com esse tema, eu escrevi o conto Relicário. Depois eu posso repassar para vocês, vocês podem encontrá-lo também facilmente na internet. E aí depois, em 2021, depois de começar com a prosa, eu passei para a poesia, né? Comecei a escrever poesia. E desde o início, todos os meus textos, eles estão muito ligados com o cotidiano. Não quer dizer que eles sejam um espelho da minha vida diária ou algo assim. A escrita de si existe, né? Mas não é o caso, exatamente. Mas serve sim como uma inspiração. Questões, por exemplo, que são muito fortes na minha obra, sobre a questão da natureza, sobre a questão da destruição da natureza, né? Sobre o desamor que às vezes as pessoas têm por considerar-se maiores do que a própria natureza, como se elas não fossem parte, mas nós somos parte.
Também falo muito sobre a questão da mulher, né? Como é a nossa visão de mundo, é, de acordo com, às vezes, as limitações que nós temos, que são impostas, às vezes, pela sociedade, e como se libertar disso também. E também sobre alguns temas filosóficos. Eu costumo estudar muito a relação entre literatura e filosofia, né? Porque a área que eu quis seguir, tanto na graduação quanto depois no mestrado, foi literatura comparada. E a literatura comparada, ela permite que você estude a literatura em diálogo com outras áreas do conhecimento. E a área do conhecimento que eu costumo estudar, né, com mais afinco, é essa relação entre literatura e filosofia. Inclusive, eu vou fazer um curso no início de março, vocês estão convidados, nos dias 12 e 13 de março, à tarde, né, das 2h30 às 4 horas. As inscrições estão abertas até o dia 11 de março, até um dia antes, e aí vocês podem conseguir o link de inscrição comigo, né, através do meu e-mail, que é exatamente o meu nome completo, gabrielalagesveloso@gmail.com. O meu primeiro livro de poesia se chama O Mar de Vidro, e ele foi publicado no ano passado, ele é muito recente, né? Ele entrou em pré-venda em agosto de 2023, mas ele foi lançado no dia 1º de dezembro de 2023, na Academia Maranhense de Letras, e eu fiquei muito feliz porque eu tive a oportunidade, né, de ter o meu livro divulgado lá e ser comentado pelo professor José Neres e pela professora Maria Araci Bonfim, da UFMA. Então, foi um momento muito bonito, teve um sarau literário, teve as palestras deles dois, eu fiz também uma fala, e teve o momento dos autógrafos. Foi um momento muito especial, mas o que eu queria dizer é que esse livro só foi publicado quando eu já tinha 3 anos de carreira, né? Então, antes de publicar um livro, eu comecei, como muitos escritores começaram também, por exemplo, o Machado de Assis começou assim, publicando em outros lugares, né? Não exatamente no formato de livro, mas em revistas, em jornais. Hoje em dia tem a questão dos sites também, né? Das revistas digitais. E foi assim que eu comecei. Participei também, antes de publicar o livro, de concursos literários. Publiquei por todo o Brasil e em outros países também. Eu gosto muito de estudar, apesar de ser formada em letras de língua portuguesa, gosto de estudar idiomas estrangeiros, principalmente inglês e espanhol. Então, eu traduzi alguns poemas meus para o espanhol. Isso pode ser chamado de autotradução, né? Uma vez a professora Emily me disse isso. Ela é do Grupo Versa, da UFMA, e também minha co-orientadora do mestrado. E aí esses poemas foram publicados em outros países, por exemplo, no México, na Argentina, no Peru, foram publicados também em Portugal, na Espanha e alguns outros países. E tudo isso graças à questão da internet, né? Como ela quebrou essas barreiras, e principalmente na época da pandemia. Então, todos os poemas que foram publicados no meu primeiro livro literário, né, meu primeiro livro de poesia, O Mar de Vidro, foram escritos entre os anos de 2021 e 2022. Eles não foram escritos exatamente como um projeto livro, né? A ideia de se escrever todos assim, com essa intenção de se formular um livro. Na verdade, foi algo muito espontâneo, assim como a minha carreira. Toda a minha carreira foi assim, espontânea. Isso para mim foi muito bom, porque desde criança eu era muito metódica e a escrita trouxe um pouco de caos, né? Eu digo um caos bom para a minha vida, uma revolução. Para lidar melhor com a questão dos imprevistos e da espontaneidade e tudo mais. Falando sobre o meu livro, se chama O Mar de Vidro, e logo na epígrafe eu trouxe uma citação da Clarice Lispector, do livro Água Viva, que é o meu livro favorito até o momento, né, o presente momento. E a citação que eu trago na epígrafe é a seguinte: espelho, esse vazio cristalizado que tem dentro de si
espaço para se ir para sempre em frente sem parar, pois espelho é o espaço mais fundo que existe. E logo assim vocês podem perceber a temática do livro principal, né? Porque tanto na UEMA quanto na UFMA, as minhas duas pesquisas, né, de conclusão, elas são sobre a questão da representação simbólica do espelho. Então, eu estudo o espelho na literatura. Na graduação, eu estudei o conto O Espelho de Guimarães Rosa e o romance Através do Espelho de Jostein Gaarder. Agora, na pós-graduação, no mestrado, eu estudo os contos O Espelho de Machado de Assis e Espelho de José J. Veiga. Então, como eu estudo muita relação do espelho na literatura, né, e linkando isso com a filosofia, principalmente com o Schopenhauer, e a ideia dele de representação, então eu quis fazer a minha própria versão, né, o meu livro, a minha versão literária sobre o espelho, sobre esse tema que eu já estudo já há alguns anos. Inclusive, é importante ressaltar que o meu primeiro livro, na verdade, foi um e-book, né, e foi um livro de ensaio, porque eu publiquei essa minha monografia que eu falei no formato de um livro, né, só que um livro digital. E o título é Através dos Espelhos, de Guimarães Rosa e Jostein Gaarder, Reflexos e Figurações, que foi publicado em 2021 pela editora Diálogos e é em PDF, né? E vocês podem ler gratuitamente na internet. No Google, vocês podem pesquisar o título e vocês encontram facilmente. Ele está também no site da USP, eles têm um banco, né, de dados que eles reúnem os livros, os artigos, as teses que foram publicadas sobre determinado autor. E tem tem um banco de dados enorme sobre o Guimarães Rosa lá na USP. E aí eles colocaram nessa parte, no caso, o meu livro, né? E como está em PDF e é de forma gratuita, está tendo um ótimo acesso. Todos os dias eu recebo algumas notificações da Academia Edu, por exemplo, que meu livro está lá também. E vem sendo lido por várias pessoas do país, de alguns outros países também, principalmente Portugal, e eu também estou bem feliz por isso. Então, essa foi a minha primeira publicação de livro, né? Foi um ensaio. Eu também trabalho com a questão da crítica literária, esse é um ponto importante. Inclusive, no dia 2 de março, eu tenho uma coluna no Imirante.com, e no dia 2 de março vai fazer já 4 meses, passou muito rápido. E nessa coluna no Imirante.com, ela tem exatamente o meu nome, né, Gabriela Lages Veloso, vocês também podem encontrar com facilidade no Google. E nela eu escrevo crônicas e textos de crítica literária. Ultimamente eu tenho escrito mais textos de crítica literária do que crônicas. Mas mesmo assim vocês podem encontrar todos os textos lá, com as suas respectivas datas. Tem um layout muito bonito o site do Imirante. E outra também questão que eu ia falar, voltando para a questão do livro, né? O Mar de Vida. Então, é o meu primeiro livro literário, e como eu falei para vocês, não foi um projeto livro desde o início. Na verdade, todos os poemas que estão nele foram publicados anteriormente em revistas, em jornais, em coletâneas, em antologias, né, com outros escritores. E também trabalho também com essa questão de organizar coletâneas, né, e antologias. No ano de 2023, eu organizei a antologia Poéticas Contemporâneas, uma cartografia da escrita de mulheres, que é um livro que ficou muito rico, porque ele tem mulheres de todo o Brasil, e eu foquei principalmente aqui do Maranhão, né, muitas escritoras aqui conhecidas, inclusive do grupo, estão participando dessa antologia. E esse ano agora, acredito que no início de março, vai sair também uma outra coletânea que eu organizei, só que essa é um pouco mais plural, porque ela tem homens e mulheres, e não é só de poesia, ela também é de prosa, é de contos, crônicas e poemas sobre a questão da cidade. O nome é As Sombras da Cidade, e vai sair agora em março. E esse trabalho também é muito interessante de organizar livros, porque você conhece histórias, você conhece pessoas, e você vê como a literatura
pode mudar a vida delas também. Pessoas que estavam enfrentando, por exemplo, depressão, entre outras questões, e que, como a literatura e a arte ajudaram elas a superar, né, essas dificuldades. E também, com essas antologias que eu organizo, a Antologia Poéticas Contemporâneas e agora a coletânea As Sombras da Cidade, eu pude ver de perto carreiras nascendo, né? Pessoas que começaram a escrever e que estão publicando seus primeiros textos nesses livros. E para mim isso é uma grande honra, porque hoje já não pode ter mais essa visão fechada, né? De que o escritor é quem já tem 5 livros, já tem 4 livros e já ganhou grandes prêmios. O escritor é quem escreve. E a pessoa que está iniciando a carreira também é um escritor, né? E também merece ser valorizado. Principalmente nesse início, que é a parte mais, assim, complicada, né? Porque a pessoa fica achando que o seu texto não é bom o suficiente, tendo aquelas crises. Então, essas pessoas precisam de apoio nesse momento. E por isso eu gosto muito de trabalhar também com essa organização de livros, principalmente literários. E voltando para o meu livro, O Mar de Vidro, ele é subdividido em 3 partes. Eu percebi que esses poemas que tinham sido publicados em concursos literários, em revistas, tinham uma unidade temática. Então, eu fui separando esses temas que eu vi que eles eram comuns a todos os meus poemas e fiz 3 seções no meu livro Mar de Vidro. E essas seções são Gaia, Vênus e Atena. A parte Gaia, ela fala sobre a questão da natureza, como eu falei, que é um tema que eu trabalho muito. Principalmente aqui, tem muitos poemas que são inspirados aqui na cidade de São Luís, mas muitos também que não tem exatamente um nome para essa cidade, porque é a cidade contemporânea, é toda e qualquer cidade. E fala muito sobre elementos da natureza, como a água, como os animais, como esses ciclos da Mãe Terra, né, digamos assim, da divindade de Gaia, que é uma representação divina da nossa Terra. E algo que eu fiz também é que cada sessão ela tem um poema que abre essa sessão e que tem o mesmo nome. Por exemplo, o primeiro poema da parte Gaia é homônimo e ele se chama literalmente Gaia. E aí eu vou fazer a leitura para vocês. Gaia. A cada volta, um novo ciclo. Estou presa nas areias do tempo. Passam-se dias, meses, anos, e aqui estou eu. Já presenciei muitas histórias desse ser que em mim habita. Como mãe que sou, contemplei todos os passos de meus filhos, em cavernas, aldeias, reinos, impérios, metrópoles, e no que ainda está por vir, nessa longa estrada. Presa nos ponteiros do relógio, observei guerras intermináveis, o passar de incontáveis estações. Flor, folha, neve e sol. Vi a vida ressurgir, o amor permanecer, um novo ciclo começar. Sonho ou liberdade? Eu gosto muito desse poema porque ele é diferente dos meus outros poemas, porque normalmente quando eu escrevo um poema ele vem de uma vez, né? É algo assim muito rápido, muito instantâneo. Mas esse poema aqui eu demorei bastante para escrever e eu fui escrevendo aos poucos. Eu tive primeiro uma ideia, e aí só depois de algumas aulas de escrita que eu tive realmente assim, um insight para escrever o poema em si, essa versão agora final. E é interessante isso, né? Os modos diferentes que a gente tem, essa pluralidade que a gente tem para escrever. Como cada um tem um processo, mas que até o mesmo autor ele tem várias formas de escrever diferentes, de acordo com o tempo, com a disposição, enfim. Isso é bem interessante. E essa aqui é a essência dessa parte Gaia, né? Sobre a questão da natureza de modo geral e também sobre a questão dos problemas sociais que existem, a poluição, o desmatamento e todas essas questões assim. A segunda parte do meu livro se chama Vênus. Para mim, essa é a parte principal do livro, né? Porque nela eu inseri
o poema que dá nome ao livro, O Mar de Vidro. Eu acho que eu esqueci de comentar isso, mas o meu livro se chama O Mar de Vidro por causa de um poema homônimo, o poema O Mar de Vidro, que ele ganhou um prêmio no ano de 2022. Ele foi finalista do prêmio Emílio Lanzac Toa, que foi promovido pela Academia de Letras de São João da Boa Vista, de São Paulo. Ele ficou em segundo lugar nesse prêmio, e eu fiquei muito feliz, e ele fala muito sobre a questão do espelho, por isso que ele dá nome ao livro todo, né? E eu vou ler para vocês também, para que vocês tenham uma ideia do tema do livro. O Mar de Vidro. Ele se encontra na segunda seção, se chama Vênus. O Mar de Vidro. Em tua fria e funda lâmina encontram-se mistérios escondidos. O medo do confronto com verdades ocultas, ou quem sabe, de simplesmente perder-se. Tua dura água reflete encantos narcisos, levando-os ao eterno descontentamento. Teu lume frio revela a fera interior que em vão tenta se esconder. Espelho, és o poço mais profundo que existe. Em uma só mirada, atravessa as barreiras do tempo e da vida. Mágico, sombrio ou verdadeiro apenas, és um mar de vidro. Nesse poema, eu tentei transformar, né, a ideia do poema foi assim. Estava fazendo a minha pesquisa de mestrado, e aí eu tive a ideia de fazer um texto que reunisse várias simbologias do espelho que eu tinha estudado em outros textos de outros autores. Então, é um texto que tem muita intertextualidade, né? Ideia dos intertextos. Anderson Souza é o meu amigo. Certo. Então, aqui no poema O Mar de Vidro, eu tenho, por exemplo, falei dos narcisos, né, da ideia do narciso, que se apaixona por si mesmo. Também a questão, quando eu falo revela a fera interior, que em vão tenta se esconder, eu estou falando, fazendo referência ao conto do Guimarães Rosa, né, quando o personagem do conto O Espelho, ele se vê de relance no espelho, e ele toma um susto porque ele vê uma fera terrível e ele fica assustado, mas na verdade ele descobre que era ele mesmo. Entre outras questões aqui também, da Clarice, o livro Água Viva também, que ela fala muito sobre espelho, e, e a minha visão também, né, claro. E essa parte, Vênus, também começa com um poema que tem o mesmo título, como eu disse. A única parte do livro que não tem um poema homônimo é a parte Atena. Mas, porque assim, a deusa se chama Atena, a deusa da sabedoria. Mas o poema que eu coloquei para me inspirar a ter esse nome da seção é o Eco de Atenas, Atenas, a cidade, né? Então tem essa diferença entre Atenas, que é a cidade, e Atena, a deusa. E nessa parte, Atena, eu irei ler também o poema que dá nome, né? Como eu falei para vocês, se chama O Eco de Atenas, que diz assim: eu e minhas circunstâncias caminhamos lado a lado rumo ao desconhecido, tendo a poesia como guia. Por ruas de cantaria, pelo labirinto de becos e escadarias, escuta-se o eco do silêncio. Do silêncio surge a poesia. Ela vem envolta nas cores dos azulejos, no canto dos bentivis, nas ondas do mar. Dos sobrados e igrejas ecoam lendas e mistérios, a poesia destilada da saudade. Nesse poema aqui, eu tento fazer uma homenagem a São Luís, né? Principalmente ao Centro Histórico. E eu acho belíssimo e que exala poesia, né? Que inspirou tantos autores que posteriormente ficaram consagrados, e que continua nos inspirando todos os dias. E o que eu queria falar também sobre a questão do meu livro é que eu estou muito feliz porque ele é recente, como eu falei, ele foi publicado e lançado no ano passado, há pouquíssimo tempo, mas ele já tem resenhas, né, que escreveram sobre ele, inclusive o professor José Neres, foi um texto muito bonito que ele fez para o lançamento, e aí depois ele publicou na revista que ele organiza.
Além disso, também tem um texto que foi publicado pelo escritor Antônio Ailton, né? E que foi no Sacada Literária, que é o portal que ele administra. Ele é membro da Academia Ludovicense de Letras. E agora, mais recentemente, acredito que foi na semana passada, foi escrita uma resenha pelo Mário Lincoln, né, no FaceTubes. Eu também fiquei muito feliz com o texto dele. E todos eles estão abordando temas, assim, bem diferentes, né? O texto do professor Neres, ele falou muito sobre a questão do mar e da referência do mar em outras obras literárias. O texto do escritor Antônio Ailton fala muito sobre as deusas, né? As três deusas aqui que eu cito, a Gaia, Vênus e Atena. E o último texto foi o do Mário Lincoln. Ele fala muito sobre a questão da relação entre literatura e filosofia no meu livro. Então, ele cita vários filósofos e eu achei o texto dele também muito interessante. Foi o mais, assim, mais diferente, porque ele cita essas referências filosóficas. Os outros textos são mais voltados para a literatura. Ele fez mais a questão da relação que eu faço, por exemplo, na minha pesquisa, né, que é interdisciplinar. Enfim, eu estou muito feliz com a repercussão que o meu livro está tendo. Ele está também em algumas bibliotecas, por exemplo, eu vou deixar realmente aqui ainda nas bibliotecas aqui do Maranhão, né, na Benedito Leite, em outras bibliotecas, mas ele já se encontra no Real Gabinete Português de Leitura, que é do Rio de Janeiro. Ele se encontra na biblioteca da Universidade de Cambridge, que fica na Inglaterra, e também em duas bibliotecas de Portugal, que é da Universidade de Coimbra e da FLUP, que é a Universidade de Letras da Universidade do Porto. E eu só tenho a agradecer pelo convite do Gelma, e eu estou aqui para responder as perguntas de vocês. Obrigada. Muito bem, Gabriela, obrigado pela apresentação, né? Você discorrendo sobre sua trajetória. E como é de costume, a gente sempre faz agora uma discussão, alguns questionamentos, alguns comentários, leitura de poemas, tá? E aí, Neres, não sei se você quer iniciar, né? É só as pessoas, então, que querem fazer algum comentário, ler algum poema, levantar a mão e fazer o comentário direto. Neres? Não, Dino, eu queria primeiro ouvir as pessoas, né, que eu acho bem interessante ouvir o que as pessoas querem, podem falar sobre Gabriela, sobre o livro, sobre essa literatura contemporânea, e depois nós podemos falar alguma coisa também, tá bom, Dino? Então vamos ouvir aí as pessoas, os nossos colegas, companheiros por aí. Então vamos lá, Adriana. Posso começar? Boa noite a todos e todas. Boa noite a Gabriela. Eu quero dizer que eu estou aqui nessa noite para te prestigiar. Eu queria ouvir a história, né? Conhecer um pouquinho já e conhecer melhor. E esse é um espaço que o escritor tem, que consegue, né, trazer muita coisa para nós que queremos saber sobre, né? E também eu vejo a questão de... A literatura, ela é um espaço muito bonito, mas, ao mesmo tempo, às vezes, é um pouquinho complicado, algumas situações. Então, eu defendo que nós que amamos a literatura, a escrita, essa arte tão... tem nem como descrever, que nós devemos nos apoiar, né? Que a gente deve valorizar uns aos outros. Eu acho isso muito importante. Quando eu estava pensando nessa questão do apoiar, do trazer mesmo para perto, fazer o que pode, prestigiar. Eu tive no teu lançamento, depois eu fui no Café Literário lá no Cheirinho Bom, e hoje eu estou aqui mais uma vez. E aí eu lembrei de Maria Montessori, que é uma referência para mim, porque eu sou pedagoga, e ela dizia que enquanto as pessoas educassem para a competição, as coisas ficavam complicadas. Quando começássemos a educar para colaboração e para cooperação, estaríamos no caminho da paz.
né? E a gente sabe que é muito difícil, nós estamos num mundo muito competitivo, né? Ele acabou, a história vai e acaba se tornando esse mundo competitivo, mas eu ainda acredito na colaboração, eu ainda acredito nessa junção de podermos dar as mãos. Ah, não dá para ir todos, mas quando der, vai lá. É um escritor recente, está lançando o livro, vai dar uma força nesse lançamento, né? Eu vejo assim, e outros que já tem por aí também, que são referência para nós. Eu acho importante estarmos juntos também, ouvir, aprender. E o seu livro, Mar de Vidas, que está aqui, eu tenho um poema de predileção, né? Eu acho que isso acontece quase sempre, a gente lê, mas tem sempre algo que nos... E para mim foi A Janela, né? Porque é uma metáfora muito forte, né? Dessa janela que está quebrada, que está embaçada, mas que ainda assim você consegue ver o mundo lá fora, né? Então, esse espelho nessa hora é seu, são seus olhos, é a sua alma, é a sua capacidade de transcender certas coisas. Então, você chega um momento que diz assim, que você olha outros que têm outras janelas, porque cada pessoa tem uma visão, e você termina dizendo que você tem essa visão, mas que daqui a algum tempo essa visão ela pode se modificar ou se ampliar, chegar até a ludibriar, né? Dependendo da contemplação que você vai fazer de algo que parece corriqueiro, e de repente você olha, meu Deus, isso é fantástico, né? Então eu queria ler esse poema, tá? Que ele é muito forte, bem significativo, muito ligado ao espelho, né? A janela, os olhos, a alma. Então vamos lá. A janela. Aqui dessa janela eu vejo o mundo enquadrado. É certo que os vidros estão tanto embaçados e até mesmo trincados em alguns pontos, mas daqui eu enxergo a vida lá fora. Dessa janela eu observo a lua, o sol, o passar das estações, o ir e vir de pessoas que, através de outras janelas, contemplam o mundo sob outros tons. Talvez, após alguns reparos, em minha janela, eu enxergue a vida sem meias palavras. Ou, quem sabe, eu só fique mais ludibriada com os sons inaudíveis, isso aqui é muito bom, de lugares fora dos meus horizontes. Então, esse poema, para mim, ele tem uma perfeição, né? E quando ele termina, e você traz sons inaudíveis, e aí vem a filosofia, né? Justamente essa parte, você começa filosoficamente, quando você fala da janela, né, que é uma metáfora, mas ela é bem filosófica, porque mostra a tua visão ali, e que você sabe que existem outras visões, outras pessoas com outras janelas e outros tons. Então, esse é o meu poema predileto, né, e estou muito feliz de poder estar aqui te prestigiando, tá? Em outros momentos eu quero ter a oportunidade de estarmos juntos, tá? Obrigada. Obrigada, Joysa. Eu me lembro mesmo que você gostou muito desse poema, porque no Café Literário você também fez a declamação do mesmo poema. Muito Sim. obrigada, viu? Obrigada a você. Eu concordo com você sobre a questão do apoio, e a gente tem que apoiar principalmente quem está começando. E eu Sim. tenho um projeto para apoiar principalmente escritoras, né? Porque existe, a gente sabe que existe a invisibilidade da mulher, infelizmente em todas as áreas, mas principalmente nas artes. Então, eu tenho uma coluna no Seminário Conexões e eu faço a publicação de entrevistas somente de escritoras, de mulheres. E depois eu vou também convidar você. Obrigada, Ai, viu? foi uma honra. Muito bem, agora vamos a Adriana. Consegue me ouvir bem? Que eu estou sem meu fone. Sim. Boa noite, em primeiro lugar. Eu já sigo, né, nas redes sociais a Gabriela.
E aí eu participei, ela realizou uma rifa literária. E eu sempre gosto de apoiar, gosto de incentivar, principalmente nossos escritores, né, do Maranhão, sejam eles já renomados ou não, sejam eles, pode dizer que já tem uma longa história. Eu sempre gosto de incentivar, inclusive eu tenho até um projeto dentro do Instituto Federal, que é Encontro com o Autor. E esse projeto eu só trabalho com os escritores maranhenses, né? Mas aí, como eu estou afastada no mestrado, aí eu não realizei, mas quando eu retornar, eu vou colocar em prática novamente, porque é uma forma de apresentar novos escritores, novos textos, não trabalhar só a nossa literatura clássica, que nós já conhecemos. Eu gosto muito de desbravar, eu gosto muito dessa palavra, de desbravar. E ainda, Gabriela, eu não li a obra, mas eu sigo, já li vários textos poéticos, e eu sou apaixonada por literatura, né? Muito, muito apaixonada por literatura. E a pergunta que eu tenho para fazer nessa noite, porque você começou escrevendo crônicas, não é isso? Eu ouvi aqui, primeiro você escreveu crônica, mas depois você partiu para a poesia. E eu, particularmente, eu não sei se o professor José Neves, o professor Dino, que já são aí nossos mestres aí, doutores, PhD, eu acho o texto poético muito complexo para escrever uma poesia, sabe? Eu não sei se é porque eu me identifico mais com a escrita da prosa, mas assim, quando eu vejo, e a nossa academia, no sentido da escrita, ela é um pouco rigorosa. E eu pergunto para a Gabriele como foi que ela se encontrou dentro da poesia, né? Ela começou com a crônica, e hoje eu percebo que ela está mais voltado para o texto poético, né? O que levou, o que se torna melhor, né? Se é o texto em prosa ali, a crônica, o conto, porque eu vejo assim que a poesia, por exemplo, às vezes eu quero escrever um texto poético, eu fico pensando, ai, mas será que está legal? A rima, isso, aquilo, e fico olhando cada detalhe, né? A gente que é da área das letras, a gente fica assim com esses detalhes. Eu quero ouvir de você, Gabriela. Professora Adriana, obrigada pela pergunta. E foi você que ganhou, no caso, a rifa literária, né? Isso, o livro. Parabéns. Então, sobre essa questão de escrever prosa e poesia, realmente tem uma diferença bem grande. Mas eu tive toda essa questão da literatura para mim, da escrita, foi a ideia de experimentar, né? Experimentar e tentar ver como é escrever. Comecei com a crônica, porque era um texto que tinha mais a ver com o cotidiano e com aquele lugar que eu passava, o São Bernardo e tudo mais. E eu achei que era o jeito mais prático para escrever sobre aquele lugar. Mas aí depois o conto e as poesias. Mas foi tudo uma experimentação, é tentar, testar e ver se conseguia, enfim. E para mim, no caso, eu acho hoje em dia mais fácil escrever poesia do que prosa, porque eu acho que a prosa ela é muito complexa e ela tem toda uma teia que você tem que seguir, tem a questão do espaço, do tempo, dos personagens. Eu acho mais complexo escrever prosa e mais demorado do que escrever poesia. Para mim, a poesia é mais espontânea, mais instantânea. Mas também, claro, tem as suas dificuldades. Só que a minha poesia, por exemplo, ela não é muito ligada com a questão de métrica, de rima, ela é mais com versos livres, entendeu? Mas eu também, estudando poesia no curso de letras, e principalmente a literatura brasileira contemporânea, os poemas hoje são escritos mais dessa forma, né? Mais livre. Mas tem as suas diferenças, mas hoje eu acho que, para mim, é mais fácil escrever poesia do que prosa. Obrigada pela pergunta. Só complementando aqui, Gabriela, eu estava olhando aqui, tem um texto poético teu que fala sobre Macabeia, né? Sim, sim. E aí dá para fazer legal quando eu leio uma ponte com a Conceição Evaristo, que ela fez uma releitura de Macabeia de Clarice Lispector. Olha aí que legal, né? Eu vou ver isso com calma, vou ler, né? Vou ler com calma e aí pretendo escrever alguma coisa, tá bom? Muito obrigada. Uma grande honra ter a leitura de vocês, né? Principalmente pessoas da área, não só da área de letras, mas todas as áreas de pesquisa. Eu sempre gosto muito de ouvir a leitura das pessoas, a visão delas de mundo.
Porque eu gosto muito da Clarice Lispector, então eu me inspirei naquela obra A Hora da Estrela, né? E na Macabea, que ela é, assim, icônica, né? É uma mulher que, ao mesmo tempo, é muito fraca, mas é muito forte. Então, ela é um retrato da mulher brasileira, principalmente das nordestinas, né? Como nós. E aí, por isso que eu fiz esse texto. Tem muitos textos aí do meu livro que tem essa relação da intertextualidade, dos textos que eu gosto, que eu já li, que eu já estudei, e aí que eu quis fazer a minha versão, ou com um personagem, ou com algum aspecto. Obrigada, professora. Muito bem, Adriana. Gente, alguém? Ana Cléris? Professor, eu fico assim, você sabe que eu estou engatinhando, né? Me formei agora, em novembro, colei grau em novembro, me formei agora, aos 42, agora com 43, mas eu tento, né, nas escolas que eu trabalho numa escola de ensino médio aqui em Vitória, e esse final de ano eu, juntamente com mais duas professoras, fizemos um sarau literário, e aí nós trabalhamos com as obras que a UEMA estava cobrando no PAS, e aí a gente aproveitou também as habilidades dos alunos na questão de desenhos, né? A gente tinha uns 3 alunos do terceiro ano, que eles trabalham muito bem com desenhos, então eles fizeram, quem trabalhava caricatura, fez caricatura de Conceição Evaristo, de Gonçalves Dias, e aí na verdade, foram só 2 obras que eu trabalhei do Paz, e como eu trabalho no segundo ano e eu estava trabalhando o realismo, naturalismo, e a gente acabou trabalhando a Luísa Azevedo, né? Então, são 2 escritores maranhenses que nós trabalhamos, e foi, assim, muito bom, porque a escola não tinha feito nenhum trabalho parecido com esse, né, em que os alunos pudessem ter participado com desenhos e a recitação de poemas, tinha alunos que têm habilidade para música, então já tinha uma banda e trouxeram, foi muito interessante. E aí eu estava falando agora com uma amiga que mandou um áudio, eu disse, eu não posso responder agora que eu estou aqui numa chamada com o povo da literatura maranhense, Ana, já é tua cara, porque, assim, o meu objetivo é trabalhar para o mestrado, né, fazer o mestrado, mas trabalhar em cima de uma literatura, de algum escritor maranhense, alguma coisa assim, mais voltado para a nossa literatura. E como eu já tinha dito antes aqui, em uma das reuniões aqui que teve, dos encontros, que eu acho que as escolas deveriam trabalhar muito mais a literatura maranhense, que eu vejo que é um déficit muito grande. Eu aqui em sala de aula perguntei para os alunos se eles conheciam o nome de algum escritor vitoriense, né? E eles disseram, não, aqui em Vitória não tem escritor. Aí eu falei assim, nossa, mas nós temos uma praça aqui que chama Trajano Galvão, vocês acham que é homenagem a quem? Ah, professora, eu não sei. E aí eu disse, olha, nós temos doutor Washington Cantanhede, é nosso, é daqui. Então, eles não... Eu não sei o que acontece se não gostam de literatura, eu simplesmente... aquilo que vem em sala de aula, né? As escolas literárias, e fala os principais autores dessa escola literária, aqueles básicos que vem em livro, mas não explora a nossa literatura daqui do nosso estado, da nossa terra. Então, eu fico muito entristecida com isso. Lá na escola, eu acho que o povo já me acha chata, que a minha boca já é literatura maranhense. Mas, assim, parabéns, Gabriela, eu acho que é isso, é lutar pelos objetivos da gente. Eu estou lutando aí para o mestrado, quem sabe, Deus é que sabe de todas as coisas, mas eu amei a sua história, né, de passar pelo São Bernardo, de olhar o bairro com uma outra visão, uma visão literária,
Eu não sou de São Luís, mas eu morei muito tempo, eu sou daqui mesmo de Vitória, e a ironia é que eu morava em São Luís, vim de São Luís para me formar aqui em Vitória, né? Foi pelo programa Ensinada ao EMA. Eu já estava 20 anos fora da sala de aula, e quando eu me deparei com o curso de letras, é isso que eu vou fazer, larguei tudo em São Luís e vim para cá. Me formei o ano passado, graças a Deus, agora é lutar aí pelo mestrado. Mas parabéns pela sua obra, e quando eu for a São Luís, eu vou procurar saber qual a livraria que tem para eu adquirir um para mim. Sim, obrigada, viu? Parabéns pela sua trajetória também, desejo muito sucesso aí no mestrado e aprovação, né? E sobre o meu livro, realmente eu esqueci de dizer para vocês, mas para adquirir, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, o professor Neres e o professor Dino podem repassar meu contato para vocês, ou pelo e-mail também, que é gabriela.lagesveloso@gmail.com. Aí vocês entram em contato e eu passo as informações. E eu faço envio pelo correio também, tá bom? Obrigada, viu? Muito bem. Agora a Margarida. Seu microfone está desligado, Margarida. Desculpa. Olá, boa noite a todas, a todos. Eu quero inicialmente, né, cumprimentando a todos, em especial a Gabriela, pedir desculpa, porque eu estava em trânsito vindo do trabalho e eu só consegui entrar faz pouquinho tempo, mas eu não podia deixar de participar desse momento de Gabriela, né, apresentando o livro dela, a obra, né, de O Mar de Vidro como a última, mas assim, tantas outras coisas lindas que Gabriela tem produzido. E eu tive a honra, gente, desculpa, eu não me apresentei, eu sou a Margarida Montejano, eu sou uma escritora de São Paulo, né, e trabalho com educação pública, enfim, eu tive a honra de ter a Gabriela, né, como uma parceira na caminhada da literatura, mas em especial ela produziu um artigo científico chamado A Mulher, o Espelho e o Fio de Prata, né? O feminino na obra de Margarida Montejano, apresentou em Coimbra um texto muito bom, no qual ela consegue transitar, né, por todo o livro, Fio de Prata, e escolhe, né, três contos e consegue fazer um alinhavo com a literatura. Um texto belíssimo, né, que todo mundo que lê pergunta quem é Gabriela, né? Eu falo, procure, né? Gabriela é uma entusiasta, uma poética de primeira linha, né? Assim, eu só tenho que dizer, Gabriela, da minha gratidão, né, pela sua escrita tão generosa e tão, assim, aprofundada, uma moça jovem, né, uma escritora tão nova e tão profunda nas análises que faz. Eu tenho que te dar parabéns aos seus professores, né, que te acompanham e te orientam. Mas que delícia, viu? Depois eu não sei se esse vídeo está gravado, mas eu gostaria de ouvir inteiro. Tá bom? Obrigada, gente. Desculpa se me alonguei, mas o texto de Gabriela vale a pena ser lido. E quanto ao Mar de Vidro, me aguardem que em breve estarei apresentando para a Gabriela uma análise dessa obra tão, tão fabulosa. Obrigada, Gabi. Obrigada, Margarida. Para quem não conhece, a Margarida Montejano, ela escreve poesia e prosa, e o primeiro livro dela se chama O Fio de Prata, e é um livro de contos muito bom. E eu tive a oportunidade de escrever um artigo, né, sobre esse livro, eu estava fazendo uma disciplina, foi a disciplina do professor Dino, inclusive, e aqui no mestrado, e aí eu quis falar sobre literatura contemporânea, e aí eu falei da minha amiga, do livro dela, e depois eu apresentei também em Portugal, e eu publiquei também uma versão resumida no Imirante, né, Margarida? E, enfim, obrigada, viu, Margarida, pelo carinho. Muito bem. Neres? Diga, José Dino Cavalcante. Dino? O que foi aconteceu com o Dino, gente? Oi, está me ouvindo? Estou te ouvindo, diga. Você vai comentar alguma coisa agora? Sim, eu queria fazer uma pergunta para a Gabriela, uma pergunta talvez um pouco incômoda, Gabriela.
Fique à vontade para responder ou não, porque às vezes as perguntas são incômodas. Você aí, durante a sua fala, você citou 2 instituições das quais ou você já fez parte ou você faz parte. No caso, o momento em que você começa a escrever, pelo menos mais efusivamente, quando você fazia parte da Universidade Estadual do Maranhão. E depois você cita também o momento em que você está no mestrado na Universidade Federal do Maranhão. E, logicamente, nesse interregno, ou nesse caminho, nós temos outras instituições. Aí eu queria perguntar para você, Gabriela, em que essas instituições, do ponto de vista institucional mesmo, colaboram para a sua divulgação? Porque o que nós percebemos é que nos lançamentos de livros, nós não temos muitas das pessoas que fazem parte do comando da instituição. Às vezes nós temos alguns colegas, e nós sabemos que, às vezes, nem todos os colegas. Porque quando vamos lançar um livro, quando vamos falar alguma coisa sobre arte, sobre cultura, eu tenho a impressão que a maior parte das pessoas tem algum compromisso sempre muito mais importante do que a literatura. E aí eu queria saber como é essa relação da Gabriela Lages Veloso, a escritora, com a questão do aspecto institucional e esse aporte, não vou falar financeiro, porque seria outra história, mas o aporte de incentivo para você e talvez para outras pessoas que escrevam nessas instituições ou em outras. Como é esse incentivo? Com relação à divulgação, né, que você está falando principalmente, eu tenho tido apoio tanto da UEMA quanto da UFMA, principalmente na ideia do site deles, né, quando eles vão divulgar alguma notícia, eles falaram sobre o meu livro, na UEMA como egressa e na UFMA como aluna. Na UFMA, sempre que eu faço algum curso ou algo assim, eles costumam divulgar. Então, com relação à divulgação, tá indo bem, sim. Mas, assim, eu apoio mais próximo, né, ombro a ombro, eu tenho tido mais dos professores e dos colegas, dos estudantes mesmo. Acho que ainda precisa ter mais, assim, como eu posso dizer, uma ligação maior entre os alunos e professores e o administrativo em geral das universidades, né? Precisa ter mais união, assim, mais aproximação, e não tanto aquela questão das hierarquias. Muito bem. Respondi sua pergunta? Tá tranquilo, fica tranquila, foi ótimo. E aí, Gabriela, uma pergunta também, essa não é incômoda não, essa é mais simples. Quais são os próximos passos da Gabriela Lages Veloso rumo à literatura? Que você, acredito eu, deve estar na fase de conclusão de dissertação. Quando você mergulha em textos teóricos, mergulha na análise, e quais serão os próximos passos da escritora Gabriela Lages Veloso, além, logicamente, dessa parte da dissertação? Realmente estou na parte da dissertação e é uma parte muito, muito tensa, né? A gente precisa de muita concentração. Quando eu estou escrevendo um texto acadêmico, eu sinto muita dificuldade para escrever textos literários. Eu não sei por quê. Eu acho que eu tenho que sempre que concluir a coisa maior, né? Macro, para depois focar em outras coisas. Mas como eu tenho a questão da coluna no Imigrante, eu preciso escrever semanalmente. E é um desafio, né? É muito difícil escrever toda semana. Nem sempre eu consigo fazer um texto inédito. Às vezes eu utilizo recortes de artigos, de ensaios que foram publicados antes em outros lugares e tudo mais. Mas isso é crítica, né? Crítica literária, não exatamente textos literários. As crônicas que eu comecei a escrever na coluna bem no iniciozinho, eu dei uma pausa agora na época da dissertação. Mas assim que eu concluir, eu vou retomar. Mas, assim, com relação à questão dos próximos passos na área da literatura, eu estou organizando um livro agora que é de ensaios sobre a questão do espelho. Todos eles sobre o espelho na literatura
e é com um amigo meu de Portugal, que se chama Pedro Lopes Adão, e esse livro vai sair em breve também, com vários estudiosos, todos eles são brasileiros. A única pessoa que é portuguesa é o Pedro, que está organizando comigo, mas vai sair em Portugal. Ele conseguiu um apoio de uma fundação e a gente está bem animado. Ah, legal. Obrigado, Gabriela. Dino, você com a palavra, Dino. Muito bem, Neres, boa pergunta. Sempre bom saber os passos que o escritor vai dar, né? Mas vamos ouvir Josiane, primeiramente. Josiane? Levantou sim, sem querer, Oi, então. oi. Oi, Dino. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, né? Dino, Neres, todos que estão aí participando desse momento. Eu entrei mesmo só primeiramente para parabenizar a Gabriela, que eu não conheço pessoalmente, tenho acompanhado o trabalho dela pelas redes sociais, né, através dos colegas que têm postado. Não tive a oportunidade de ir ao lançamento, estava com alguma coisa que não deu para eu ir, mas os colegas aqui sabem que eu gosto de prestigiar os nossos escritores maranhenses, porque trabalho com escritor maranhense, trabalho numa casa de um escritor maranhense, que a gente, um dos objetivos da gente é valorizar, né, a nossa literatura maranhense. E eu entrei também para falar um pouquinho sobre a pessoa que falou, uma professora de Vitória, né, que se queixou que as pessoas não valorizam a literatura maranhense, que os alunos não conhecem seus escritores, não conhecem escritores da sua cidade, e eu concordo plenamente com ela. A gente trabalha com literatura maranhense, a gente vai nos municípios maranhenses, e a gente percebe isso muito. Eu já coloquei aqui no grupo uma vez, em outros momentos, a dificuldade que nós temos para trabalhar a literatura maranhense, porque às vezes até os próprios professores não leem os autores maranhenses e não passam para os seus alunos, né? Então, assim, quando ela falou que os meninos não sabiam quem era Trajano Galvão, que era de lá do município dela, que tinha uma praça com aquele nome, eles não sabiam, mas eles não vão saber se o professor, a família, alguém falar para eles, né? Então, eu acho que é o nosso papel também, enquanto mediador de leitura, como leitores, é também fazer esse compartilhamento para que essa informação chegue a muito mais pessoas. Então, uma das nossas missões é essa. E disponibilizar a Casa de Cultura, para você, Gabriela, para todos os escritores, a Joísa está aí, ela sabe, nosso trabalho lá na casa, a gente está sempre recebendo escritores maranhenses, nós temos espaço para lançamento de livro e também o acervo da Casa de Cultura, que nós temos o catálogo de autores maranhenses da Casa de Cultura José Monteiro, que é um instrumento de pesquisa que serve de divulgação também dos autores maranhenses, né? É uma publicação. Brevemente nós vamos disponibilizar ela também no formato em PDF, que nosso catálogo ele é físico, mas a gente vai disponibilizar em PDF também para chegar a um número maior de pessoas, e dizer que nosso acervo está lá, a gente recebe também livros de autores maranhenses para compor o nosso acervo e crescer e enriquecer cada vez mais o acervo da Casa de Cultura, tá bom? É isso que eu tinha para falar. Parabéns, Gabriela. Eu não assisti desde o início, não sei o que você falou de São Bernardo. Quando eu cheguei, você já havia falado, mas se for São Bernardo bairro, eu sou vizinha do São Bernardo. Eu moro aqui no Conjunto Coapã, que é próximo ao bairro São Bernardo. Também passo diariamente no São Bernardo, se for o bairro São Bernardo, né, que eu estou falando. Tá bom? Então é isso. Um abraço a todos. Parabéns mais uma vez. Sim, Josiane, é o bairro São Bernardo, porque foi a minha inspiração para começar a escrever literatura. Minha primeira crônica sobre... Olha só, eu vi o bairro São Bernardo praticamente crescer, que eu moro aqui no Coapã há muito tempo, né? Então, a gente conhece o bairro São Bernardo de muitos anos, é vizinho aqui do Coapã, do Ipen, Ilhabela, que é esses bairros, os conjuntos que são cercados pelo São Bernardo, né? Então, que bom saber que o São Bernardo inspirou a Gabriela, não é isso? Tá bom, gente. Obrigada aí pela Obrigado. oportunidade de me ouvir um pouquinho.
Obrigado mesmo. Vamos lá, João Nilson. Boa noite, professor Dino, demais componentes aqui deste seleto grupo. Mestre Dino, eu queria só me manifestar daquele jeito, se possível for. Neste espaço já consagrado, formado por ilustres pensadores, o Grupo Gelma respeitado nos traz sempre grandes escritores. Hoje, 29 de fevereiro de 2024, um elogio verdadeiro eu agora aqui faço. A uma jovem e brilhante escritora, autora de Mar de Vidro, com uma carreira promissora que já impressiona com esse livro. Sua obra percorre o mundo, e eu aqui fiquei bem curioso em conhecer Sombras da Cidade e toda a obra de Gabriela Lages Veloso. Muito obrigado. Nossa, que legal. Muito obrigada. Adorei. Muito bem, João Nilson. A gente precisaria reunir esses pequenos repentes, né, que ele faz. Né? São textos geralmente feitos de uma maneira no repente, que eu não sei como ele consegue fazer isso. Quando eu era criança, que eu via no rádio, né, a rádio AM, um locutor que era o ídolo da Josiane, que é o Jairzinho, tá? O Jairzinho. E que Nedes ouvia também, né, bastante. E ele sempre colocava esses repentistas, e eu adorava ouvir. Né? E aí, um belo dia, eu disse, nossa, né, eu quero ser desse jeito. Né? E hoje, com tanto tempo depois, eu não consigo, né, fazer isso. E o João Nilson é de uma facilidade muito grande, né? E bota uma viola na mão do João Nilson, ele desafia qualquer repentista lá do Ceará, né? Ele faz na mesma hora. O cara tem um talento nato para compor que é impressionante, né? Tô aprendendo ainda, Gino. Pelo amor de Deus. Gabriela, você disse que tem 3 anos de carreira, mas claro que ninguém acredita nisso, né? Porque as pessoas, quando se lançam a escrita, eu lembro que aqui acho que uma das primeiras pessoas que a gente leu foi a Luísa Cantanhede, né, Neres? Luísa Cantanhede foi uma das primeiras. E aí alguém dizia, mas Luísa Cantanhede começou a escrever agora e tudo mais, né? E eu fiquei pensando, mas ninguém consegue escrever de uma hora para outra assim. Porque fulano de tal publicou o seu primeiro, sim, publicou o seu primeiro livro, mas certamente vinha escrevendo há muito tempo. Né? Se você não materializou em papel para mostrar, certamente que as ideias estavam na sua cabeça há algum tempo. Então, a gente precisaria saber aqui em que momento, tá, você olhou no espelho e viu que estava diante de uma pessoa que refletia sobre o mundo, né? O Drummond costumava dizer isso, né? A questão do escritor é que é uma pessoa que conversa além da conta consigo mesmo. Então, quando é que você percebeu que, olhando no espelho, você estava diante de uma pessoa que refletia sobre o mundo e que, em algum momento, essa reflexão poderia ir para o papel? Foram vários momentos, sabe? E que foram acontecendo repetidamente até o ponto que eu pensei, não, eu realmente preciso escrever, porque tudo indica isso. Por exemplo, teve uma palestra lá na UEMA também, que era com o professor Adonai, né, com o escritor Alexandre Maia Lago e com a Natália Batista. São 3 pessoas que eu tenho muito carinho e que eu converso muito, me apoiaram muito nesse início de carreira. E na palestra, a Natália Batista estava falando sobre o início da carreira dela, né, como romancista e tudo mais, e os desafios que ela teve. E aí depois eu fui conversar com ela, né, porque eu acho a área de psicologia incrível, inclusive se eu não fizesse letras eu iria fazer psicologia. E aí eu fiquei conversando com ela sobre isso, sobre a área de psicologia, sobre literatura.
E aí eu falei para ela assim, nossa, tenho vontade de ser escritora um dia, né? Quem sabe? Aí ela disse assim, mas por que você não começa? Porque às vezes a gente sempre deixa as coisas para depois, né? E deixando para depois nunca acontece. Então, é importante sempre começar, né? Com medo e tudo, e com dificuldades e tudo. Isso foi um momento muito importante para mim. O segundo momento foi esse do bairro de São Bernardo, porque literalmente eu senti a necessidade de escrever, sendo que eu já tinha escrito algumas coisas, eu não vou dizer que eu nunca tinha escrito nada antes da UEMA. Eu escrevi algumas coisas na adolescência, mas esses textos se perderam, eram alguns poemas e tudo mais, só que se perderam porque, sei lá, eu não tinha muita autoconfiança, né, na minha escrita, enfim. Aí foi uma construção. Eu acho isso também interessante, a arte como identidade, né? Você se auto-reconhecer e tentar se conhecer e tentar conhecer o mundo. E aí, depois que a arte faz a revolução em você, a mudança para melhor, né? Porque me ajudou muito a literatura, me ajudou a me comunicar melhor, porque eu era muito tímida, me ajudou a ter mais empatia, né, pelas outras pessoas, me ajudou a ter mais senso crítico, mudou a minha vida, literalmente. E hoje em dia eu encontro meu lugar no mundo sendo escritora e sendo dessa área de letras. Realmente eu sinto parte disso. E aí, como eu estava dizendo, teve esse momento do São Bernardo, e aí teve a confirmação quando a minha crônica foi finalista do Prêmio Amei, porque acaba que a gente precisa, né, de algumas coisas para confirmarem, assim, não, o teu texto é bom sim, aí pessoas que foram lendo, o escritor Adonai me ajudou muito, o Alexandre, porque ele também me ajudou a publicar textos, ensaios no Jornal Pequeno, na coluna dele, que algumas vezes ele convidou. Então, são pessoas que são muito importantes para mim. Então, foram várias questões, entendeu? De pessoas conversando e fazendo palestras. E também eu lembro do escritor Sebastião, que é da Academia Marense de Letras, também fez uma palestra muito boa na UEMA, na época, e ele também falou isso. Ele disse assim: quem é o escritor? Por que o escritor tem que estar só em outras áreas do conhecimento? Vocês são de letras. Escrevam também, tenham essa coragem, né? Coloquem a cara a tapa. E, enfim, também isso também foi um momento que me impactou muito. Então foram vários momentos. Muito bem, Gabriela. Agora eu só fico pensando, Neres, Margarida, eu só fico pensando, Gabriela, numa questão, né? Você falou que se perderam, né? Não sei por que veio à minha cabeça aquilo que aconteceu com Aloísio Azevedo quando escreveu A Mortalha de Alzira, que ele colocou outro nome e só depois que o denunciaram que a obra era dele, não de um Vitor, né, que ele tinha escrito. Aí ele disse, olha, agora eu vou publicar e me desculpe para o próprio livro, falando para o próprio livro. Me perdoe porque você não foi reconhecido como filho, mas agora eu estou te reconhecendo. Então, eu acho que muitas vezes a pessoa diz que os poemas se perderam. Eu acho que às vezes é o autor que não quer reconhecer aqueles seus filhos como sendo filhos legítimos, né? E aí você, de alguma maneira, os abandona. E vai que muita gente dali ia ficar tão satisfeito com aqueles poemas. Mas o rigor com que a gente tem, a exigência, faz com que a gente se envergonhe daquele filho e lance ele na morte, né? Então, era essa questão que às vezes eu acho, né? E que eu tenho para mim que esses textos ainda estão guardadinhos dentro da sua gaveta, e em algum momento eles podem sair sim, Gabriela. Infelizmente, não, porque eu tenho a mania, né, até hoje, de escrever, que na verdade todos os poemas do meu livro foram escritos à mão. Eu gosto de escrever à mão, no papel, riscar. E, enfim, aí, como eram em cadernos, e já fazem já alguns anos, né, que eu era adolescente no ensino médio, aí realmente se perderam quando eu fui mudando de casa, aí infelizmente realmente não existem mais. Vamos lá, Margarida. Mas é interessante essa questão que você traz,
porque aconteceu comigo de encontrar, né, nos meus guardados um poema e eu, ao lê-lo, não me reconhecer. Falei, não, quem será que escreveu esse poema? Eu gostei tanto daquele poema e eu queria achar o autor. Aí comecei a jogar no Google para ver se eu encontrava um trecho dele, sabe aquelas pesquisas que a gente faz, né? Eu falei, gente, que poema bacana. E aí, menino, depois, como a Gabriela, né, eu também tinha escrito numa agenda antiga, e eu encontrei parte do poema, eu falei, pronto, é meu, né? Então, eu acho que a gente tem disso, né, de em algum momento especial produzir algo, aí naquele momento ele não tem tanto sentido, né, a gente não atribui, né, um valor para ele, achando que, imagina, não tem sentido. E depois, no outro momento, quando você faz a releitura, você até duvida que foi você mesmo que produziu, né? Já aconteceu comigo isso, e eu gosto de dizer, Gabriela, porque a gente escreve no momento, é o momento que inspira, são os contextos, as emoções, não é? E passado esse momento, a gente vai escrever outras coisas. E, de repente, você fala, poxa, que coisa interessante, né? Mas é lógico, a gente já está num outro contexto. Mas, para alguém, aquele texto poderia ter sido útil, e, no entanto, ele ficou engavetado, né? Aí eu faço uma releitura, né, no outro momento que eu já estava vivendo, faço a releitura e o publico. E ele, de fato, fez, né, com que pessoas comentassem, né, que quando leu, relembrou de outras situações que tinha vivido. Então, eu acho que é interessante o processo da escrita, porque ele reflete o momento do autor, não é? Do poeta. E eu admiro você de escrever à mão, não dou conta mais não, minha mão ficou dura. Mas eu admiro quem ainda tem essa capacidade de produzir, de rabiscar e depois, né, jogar no computador. É isso, obrigada. Não sei se eu contribuí com a questão, mas eu achei muito interessante. Muito bem, adorei. Gabriela, uma coisa que me chama a atenção também é como esse poema nasce em você. Se a partir de uma ideia, você olha algo, entende aquilo ali, digere, reflete e materializa essa ideia, ou algumas vezes o verso, que é o carro-chefe, que pode ser o primeiro, o segundo, sei lá, aparece ali e a partir dali você desenvolve uma ideia. Como é que funciona isso? Depende do poema. A maioria é com tema mesmo. Algum tema que eu li, por exemplo, ou então que eu ouvi falar, alguém conversando comigo. Às vezes, por exemplo, um tema que se repete demais numa semana. Aí eu tô lendo uma coisa, o tema está aqui. Aí assistindo alguma coisa, o tema está voltando. Aí alguém fala comigo, o tema de novo. Aí não, eu preciso escrever, não pode ser coincidência. Aí eu vou lá, reflito e escrevo sobre aquele tema. Alguns também desses poemas aqui eu fiz numas oficinas de escrita criativa, né, com algumas técnicas e tal, que eles ensinavam. Alguns são com alguns versos, sim. Deixa eu tentar me lembrar. Esse daqui, por exemplo, O Mar de Vidro, quando eu escrevi, ele foi assim também, com a questão do verso, que ficou assim, ecoando na minha cabeça, porque eu tinha lido o conto do Guimarães Rosa, né, com essa ideia do seu inimigo ser você mesmo, ou de você ser a fera que você se assusta. E aí isso ficou na minha cabeça, essa parte ecoando assim esse verso. Teu lume frio revela a fera interior que em vão tenta se esconder. Aí depois disso que eu comecei a escrever do início o texto. E eu lembro que eu escrevi esse poema para esse concurso que não tinha um tema definido, né? Era temática livre. Mas como eu estava estudando muito no mestrado essa ideia do espelho repetidamente, né? Aí por isso eu escrevi esse poema. Mas a maioria das vezes é com um tema. Muito bem, muito bem. Vamos passar então a Angélica, né? Diz Angélica ontem se tornou mestre, né? Em Graciliano Ramos, né? Fez a defesa dela ontem.
Que legal, parabéns, Angélica. Angélica, com você. Certo. Gente, muito obrigada. E, assim, primeiramente, boa noite, né? Queria parabenizar a Gabi pela carreira literária dela. Ela disse que é que tem apenas 3 anos, né? Que é recente, né? Assim, começou a produzir recentemente, mas para mim já parece uma escritora com 10 anos de carreira, né? Já acho, assim, que tem uma certa maturidade literária, profundidade, assim. Dou aqui os parabéns, super admiro, assim, a tua história, a tua trajetória, né, o teu trabalho, sou fã. E aí, só uma pergunta, assim, muito parecida sobre a questão dos temas. Se tem algum tema que é recorrente, né, que você sempre está tratando, né, comparando aí os teus escritos de 2020, 2021 para cá, se tu nota que, digamos, logo no começo da tua carreira, né, as escritas, os teus poemas eram mais uma coisa subjetiva, voltada para o eu, se foi avançando, evoluindo de alguma forma, se tem um certo tema, né, que é recorrente, né, que se repete aí ao longo das tuas produções. Essa era a minha dúvida, assim. Primeiro, parabéns, Angélica, pelo mestrado. É uma trajetória bem difícil, mas é muito bom, né, quando chega ao final e a gente fica muito feliz, satisfeito, né, com o nosso trabalho. Então, parabéns. Sobre os temas, tem temas que são recorrentes, sim. Por exemplo, como eu falei muito, a questão do espelho é muito recorrente, a questão da natureza, mas principalmente voltada para a ideia da água, né, a ideia do mar, da chuva, enfim. E também a questão da mulher. Tem muitos poemas sobre a questão feminina no meu livro e nos meus escritos. Por exemplo, tem o poema Macabea, tem o poema Libertas, Vênus, a ideia da Gaia, né, como divindade também, mas como se fosse uma mulher e uma mãe, a Mãe Terra. E, enfim, tem vários temas e a questão da cidade também. Acho que são esses temas mais recorrentes. E só mais uma pergunta. Eu queria saber se tem... quando você vai produzir, se tem escritoras, assim, que você se inspira, né? Porque eu noto que, claro, tem as suas preferências, Clarice Lispector, por exemplo, mas se fosse para a área assim, da poética, né, de língua portuguesa, quais são as escritoras que, assim, mais te inspiram? Eu me inspiro muito na Cecília Meirelles. Gosto muito da Ah, na poesia Cecília, dela. né? Sim. O poema favorito dela é O Retrato. Muito bom, belíssimo poema. Angélica, obrigado. Joyce. Obrigada. E o retrato não deixa de ser um espelho, né? Sim. Isso. Não, eu só queria colocar aqui algo que me chamou muita atenção, né? Porque sempre nós temos uma contracapa, que vem um resuminho, uma sinopse, né? E na contracapa do Mar de Vidas de Gabriele tem um trecho, né, de um dos seus poemas. E eu diria que esse texto é a essência, é o sumo extraído do mais profundo que pode existir quando a pessoa vai escrever. E aí, o espelho está aqui e o mar também. Eu diria que eles estão disputando um protagonismo nessa obra. E aí eu vou só dar uma lida, só um trecho breve, que diz: espelho, és o poço mais profundo que existe. Em uma só mirada, atravessa as barreiras do tempo e da vida. Mágico, sombrio ou verdadeiro, apenas és um mar de vidro. Está o sumo aqui do mar de vidro, de fato. Obrigada. Obrigada, Joyce. Muito bem, Gabriela. Nós chegamos, então, ao final desta noite de debates, discussões, de apresentação,
que você mostrou a sua trajetória rica, brilhante, e que, como a gente desconfiava, não tem só 3 anos, né? Tem muitos e muitos anos aí, quem sabe aí 15 anos, 16 anos, que desde criança você deve discutir essas coisas com você mesmo e só depois é que lançou em livro. E que a gente fica, então, esperando novos poemas, novas crônicas, novos trabalhos, novos livros, porque justamente você, desde a primeira crônica que eu tive a honra de ler sobre a São Bernardo, eu acho que você vem se firmando, escrevendo o seu nome nas páginas da nossa historiografia literária, né? E para todo mundo que ama essa cultura, todo mundo que ama a literatura maranhense, não pode deixar de admirar, tá, como você imprimiu a sua característica, como você mostrou a sua poesia e venha, ao longo desses anos, tá, fazendo com que a literatura maranhense se torne mais rica, né? E não só escrevendo poesia, mas também reunindo autores e autoras e, na medida do possível, a pena que é só uma vez por semana, você escrevendo textos sobre os nossos escritores, as nossas escritoras, tá? Então, nós aqui do Grupo Gelma, te desejamos, né, um ano de 2024 com muita produção sobre literatura, mas também muita produção literária, o ano de 2025 e assim sucessivamente, para que você possa brilhar cada vez mais e enriquecer essa nossa linda cultura do Maranhão, tá? Então, parabéns e muito obrigado por essas palavras hoje aqui, tá bom? Muito obrigada pelo convite. A todo o Grupo Gelma agradeço pela atenção de vocês, pelas perguntas, pelo cordel, né? Repente, eu adorei, foi excelente. Depois que vocês puderem me mandar, agradeço. Para deixar guardado, né? Para o dia também a Lindevânia Martins, ela escreveu um poema com vários livros, assim, de amigos dela. Aí ela citou o meu, eu fiquei muito feliz também, porque é um outro jeito de ler o livro, né? É um outro tipo de crítica, mas com a própria literatura. Eu achei isso genial. E aí eu convido vocês que ainda não conhecem, conhecerem o meu livro, Mar de Vidro. Vocês podem adquirir comigo, como eu falei. Os professores têm o meu contato no WhatsApp, eles podem repassar para vocês. Ou através do meu e-mail, gabrielalagesveloso@gmail.com. E se vocês quiserem conhecer também o meu Instagram, é @_gabriela_lv. E se quiserem também conhecer a minha coluna no Mirante, ela leva o meu nome, Gabriela Lages Veloso. Muito obrigada. Muito bem, gente. Obrigado, obrigado mesmo.